Engenharia na TV. Oferecimento CREA Goiás. INEA, Instituto Nacional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Clube de Engenharia de Goiás. Olá, bom dia. O programa Engenharia na TV de hoje está no ar. E hoje vamos falar sobre como se constrói um cemitério e as normas exigidas para construí-lo. Além disso, vamos conhecer como funciona um crematório e sua importância para os dias atuais. Vale a pena você ficar ligado no programa Engenharia na TV de hoje, que já está no ar. O desenvolvimento humano, nas suas mais diversas áreas, vem ocasionando o esgotamento dos recursos naturais, sem demonstrar muitas vezes preocupação maior com o meio ambiente. A população cresce sem parar e os óbitos também, vindo a exigir soluções adequadas ao seu trato, de forma ética, moral, técnica e ambientalmente aceitáveis. E por essa razão, são necessários cemitérios que atendam às exigências da legislação brasileira. A matéria orgânica enterrada no cemitério tem a possibilidade de carregar consigo bactérias que foram provavelmente a causa da morte do indivíduo, podendo colocar em risco o meio ambiente e a saúde pública. A disposição dos corpos humanos de forma inadequada pode gerar problema de poluição no aquífero subterrâneo, bem como no solo. Essa é uma grande preocupação quando se pensa em construir um cemitério. Hoje em dia, as grandes cidades têm construído os chamados cemitérios-parques. Um cemitério-parque é um cemitério predominantemente coberto de jardins, sem edificações tumulares acima do solo e cujas sepulturas são identificadas por uma pequena lápide construída na altura do nível do terreno, para evitar as construções elevadas. O nível de um terreno como esse deve ser suficientemente adequado para segurar as construções e eventuais inundações. E o lençol freático deve estar em uma profundidade mínima, podendo ser exigido o rebaixamento do nível de água em função das condições locais. Nesses casos, são necessárias várias licenças que são expedidas pelos órgãos competentes. Primeiro de tudo, ele tem que ter uma licença prévia para instalação. Nessa licença é examinado, é analisado a área, como é que ela se situa dentro do contexto urbano, a questão do nível do lençol freático, né, para evitar contaminação, do tipo do terreno, certo? Porque já que as construções são todas subterrâneas, dependendo do terreno, inviabiliza o custo de construção. E é feito também uma sondagem mecânica em toda a área para análise de ver se não tem rio subterrâneo, ver se não tem caverna. E basicamente é isso para essa licença prévia, que é o primeiro passo. Depois de analisado esses dados, aí é feito a licença para instalação do cemitério. Aí é entrado com os projetos de arquitetura, com os memoriais de cálculo, os memoriais descritivos da área. O segundo passo é a fase da licença para instalação. Nessa fase é feito feitos os projetos de arquitetura, os projetos de implantação, a análise de solo, todos aqueles itens que eu falei anteriormente são aprofundados nesse estudo. Na construção de cemitério deve considerar o aspecto de higiene e de urbanismo, né? Para se construir um cemitério são necessários vários cuidados, desde o cuidado com o meio ambiente ao estético. Então é feito um tratamento intenso todo ao redor do cemitério e em todo o cemitério, porque no final, por isso até que um cemitério-parque tem essas características, né? Vai transformar um bosque que vai integrar dentro do contexto da cidade, não vai enfeiar a cidade, no fim acaba funcionando como um pulmão verde e tem também essa característica da eliminação de qualquer resíduo que possa vir a contaminar o solo, certo? O lençol freático.
Todo cemitério, para ser construído, necessita de aprovação por parte da Prefeitura Municipal. Para ver se atende a exigência do Código de Postura do município. Aí é um processo mais técnico mesmo, sabe? Os meus procedimentos somados para qualquer construção, eles levam para o cemitério. O que é mais exigido no cemitério é a parte contra a poluição. A adequação de locais para esse tipo de edificação deve obedecer a vários critérios que apresentam resultados satisfatórios com respeito ao meio ambiente. A Resolução Federal estabelece critérios mínimos que devem ser integralmente cumpridos. Para se construir um cemitério, alguns critérios são necessários serem considerados e observados alguns aspectos para a elaboração e execução de projetos como esses. Assegurar assim um equilíbrio entre o homem e o meio ambiente se faz necessário um estudo através de pesquisa, obedecendo às normas e documentação exigidas pela legislação. Tem uma legislação que é bem rigorosa do CONAMA, né, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que regula os cemitérios. Então, porque pode vir a ser um meio de poluição grande, desde que não se preocupe com as exigências desse CONAMA. Então, a primeira delas é o lençol freático, a preocupação com o lençol freático. Para isso, é preciso que exista uma distância de no mínimo 1,5 metro entre o lençol freático, né, que é medido na época de maior precipitação de chuva, na época que ele estiver mais elevado, precisa de 1,5 metro, um mínimo de 1,5 metro. Não é o nosso caso aqui, o nosso caso aqui está em 8 metros. Para isso também, nós construímos postos de monitoramento do lençol freático. E outra medida é quando, no caso do cemitério-parque, que você faz uma arborização intensa, que essa arborização vai ajudar na extração de qualquer resíduo que sobe da decomposição do corpo. Essa vegetação vai eliminar esse resíduo. Uma das grandes preocupações numa construção como esta é o local onde se pretende construir. Geralmente, uma edificação como essa são realizadas em locais altos, sem a possibilidade de inundações, por exemplo. Uma área de cemitério nunca pode vir sofrer uma inundação, né, por motivos óbvios, né? Então, uma das exigências mais criteriosas é justamente na escolha da área mesmo, por vários motivos. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta e, claro, vamos continuar falando sobre a engenharia aplicada na construção dos cemitérios. É daqui a pouco, logo após o intervalo. Engenharia na TV. Oferecimento CREA Goiás. INEA, Instituto Nacional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Clube de Engenharia de Goiás. Esse é o João de Barro e essa é a casa dele. Seu mundo envolve geologia, agronomia, geografia, meteorologia, engenharias, arquitetura. Foi ele que fez. Esse é seu João. Esse é o mundo dele. E não é tão simples quanto parece. Foram profissionais registrados no CREA que fizeram. Transforme seu mundo. Conte com o CREA e os profissionais registrados. CREA Goiás, um conselho para todo o estado. O engenheiro e o arquiteto fazem do seu trabalho um exercício de cidadania, pautado na ética e na criação com conhecimento técnico. Ao pontilhar suas vidas com atos e obras, demonstram ser pessoas dotadas do sagaz instinto construtivo e empreendedor. Clube de Engenharia de Goiás. Do sócio, uma entidade de classe. Da família, um centro de lazer. Estamos de volta do intervalo e no programa de hoje estamos falando sobre como se constrói um cemitério e as normas exigidas para esta construção. Outra grande preocupação na construção dos cemitérios são os jazigos. A qualidade e durabilidade são fatores importantes nesses casos. Os jazigos, como eles vão ser enterrados, eles vão sofrer uma deterioração maior do que outros elementos construtivos, né? Então, a gente deve tomar essa preocupação
desde o cálculo estrutural, na escolha, na dosagem de materiais e tudo mais. Devemos lembrar também que esse jazigo, obrigatoriamente, ele tem que ter uma cobertura no mínimo de 40 centímetros de terra, para evitar qualquer emanação de gás para a superfície. Outra coisa é o peso de qualquer sepultamento, as pessoas que circundam o jazigo. Então, todas essas medidas a gente tem que levar em consideração para prevenir isso, né? Então, é uma construção que tem que ser muito bem dosada, porque é um negócio para durar anos e anos e anos e anos, né? Um jazigo desse aí tem que durar 50 anos, então a gente tem que tomar todas essas precauções já na construção dela. É feito todo um cálculo estrutural, sabe? Então, é uma dosagem de concreto especial, o recobrimento do ferro tem que obedecer umas distâncias mínimas, né, para não ter nenhuma deterioração com o tempo. É grande a complexidade de um projeto como esse. Como na maioria das obras da engenharia civil, os cemitérios também contam com sistemas de drenagem. Tem que ter um mínimo de drenagem, isso principalmente contra a água da chuva, né? A drenagem é simplesmente, nós fazemos uns poços, em cada jazigo, nós fizemos uns poços com material drenável, que é brita, areia, bidim, para eliminar qualquer água da chuva que possa acumular ali. É uma drenagem relativamente simples, apesar de ser importante. Toda obra da construção civil deve ser pensada de forma que os espaços sejam utilizados da melhor forma possível, para um melhor aproveitamento da área que se pretende construir. E no caso dos cemitérios, não é diferente. E questão também de aproveitamento da área, né? Porque essa área tem que ser uma área bem aproveitada, porque torna-se uma área cara, porque é uma área normalmente situada dentro de uma zona urbana, então você tem que ter o máximo de aproveitamento. Outra preocupação dos engenheiros é o espaço onde são colocados os corpos. Esses locais são conhecidos como jazigos. Um jazigo normalmente é em torno de 2,20 metros por 90 de largura e 60 de altura. E, eventualmente, nós construímos alguns jazigos especiais aí, que fogem do padrão para atender qualquer ocorrência que venha acontecer, nós estamos preparados para atender, né? Depois de um período mínimo de 3 anos, isso varia de estado para estado, legislação para legislação, que varia de 3 a 5 anos, é retirado o corpo, é feita a exumação do corpo do jazigo, para reaproveitar, para que seja reaproveitado aquele jazigo por outro membro da família. Então, nessa exumação, os restos mortais são colocados em pequenos ossuários que ocuparão um lugar especial no cemitério para que a família possa cultuar a memória desse ente querido pelo tempo que ela achar necessário. O cemitério é uma concessão pública e cada cidade tem suas normas de acordo com a legislação de cada estado brasileiro. Em muitos casos, os cemitérios doam parte dos seus jazigos para as prefeituras usarem de acordo com as suas necessidades, a necessidade da população. Geralmente, as prefeituras doam esses jazigos para as pessoas que não têm possibilidade de arcar com as despesas de um funeral em um cemitério particular. Hoje em dia, na legislação brasileira, cada prefeitura define a forma como conduz a construção de um cemitério. No caso aqui de Novo Gama, foi feita uma licitação pública. Então, através de concorrência, nós ganhamos a concessão, que tem duração de 30 anos, podendo ser renovada por mais 30. Em contrapartida, o empresário ele tem que fazer todos os investimentos da infraestrutura básica do cemitério, a parte de construção de jazigos e também na parte de atendimento, salas de velório, administração, etc. Em contrapartida, o que você tem que disponibilizar? No nosso caso, nós somos obrigados, por força do nosso contrato, e fazemos com muito prazer o quê? Nós disponibilizamos 10% de tudo que é construído em jazigo e são sepultados aqui, nós disponibilizamos 10% em jazigos para a população de baixa renda, a critério da Secretaria de Ação Social do município. Então, eles nos encaminham aquelas pessoas que têm mais necessidade para que elas possam, então, receber um serviço gratuito aqui. A prefeitura ela tem os critérios que são definidos
para que aquela pessoa possa ter direito a esse serviço. O que influi nisso aí, normalmente, é quando a pessoa realmente não se constata que aquela pessoa não tem condição de arcar com o custo de um funeral. Então, na verdade, essa pessoa teria que ter um atestado de hipossuficiência, que é um atestado de não ter condições para fazer aquilo, né? Fazer aquilo que se propõe. Então, a secretaria, no meu modo de vista, ele verifica, né, junto à municipalidade, né, junto à prefeitura, o que é que se define para aquela pessoa ter direito a esse serviço. Então, eles fazem esse acompanhamento, fazem essa triagem e nos encaminham aqueles que realmente não têm condições de suportar, né, naquele momento difícil, um funeral. No Brasil, morrem muitas pessoas todos os dias. Para uma cidade de 1 milhão de habitantes, morrem cerca de 23 pessoas a cada 24 horas. E por isso são necessários a construção desses cemitérios, que atendam a população e as exigências técnicas e ambiental, de acordo com cada legislação de cada estado e município brasileiro. No Brasil, a média de mortes por habitantes são 8 mortes por cada 1.000 por ano. Então, se a gente fizer uma conta, assim, numa cidade de 1 milhão de habitantes, deverão morrer 8.000 pessoas por ano, que se a gente transformar isso para dia, vai dar quase 23 mortes por dia. Então, bastante elevado. Nós vamos para mais um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre crematório e os procedimentos exigidos para a cremação. É daqui a pouco, logo após o intervalo. Engenharia na TV. Oferecimento CREA Goiás. INEA, Instituto Nacional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Clube de Engenharia de Goiás. O engenheiro e o arquiteto fazem do seu trabalho um exercício de cidadania, pautado na ética e na criação com conhecimento técnico. Ao pontilhar suas vidas com atos e obras, demonstram-se pessoas dotadas do sagaz instinto construtivo e empreendedor. Clube de Engenharia de Goiás. Do sócio, uma entidade de classe. Da família, um centro de lazer. Esse é o João de Barro e essa é a casa dele. Seu mundo envolve geologia, agronomia, geografia, meteorologia, engenharias, arquitetura. Foi ele que fez. Esse é seu João. Esse é o mundo dele. E não é tão simples quanto parece. Foram profissionais registrados no CREA que fizeram. Transforme seu mundo. Conte com o CREA e os profissionais registrados. CREA Goiás, um conselho para todo o estado. Estamos de volta e agora vamos ficar por dentro dos cursos oferecidos pelo INEA. Aterro sanitário de pequeno porte, para concepção, seleção de área e operação do aterro sanitário, dias 22 e 23 de fevereiro. Mais informações no site www.institutoinea.com.